Eu gostaria de iniciar, primeiramente, com um grande sentimento de gratidão. A gênese dessa palestra surgiu de um telefonema, quando o Marcos Marques ligou para mim. Quem aqui já fez o PSC? Isso é uma tática para também saber que o pessoal está sintonizado nas perguntas. Então, eu fiz o PSC, eu tive o PSC esse ano, e foi entre início de julho e início de agosto. E entre os dois módulos, porque eu comentei uma coisa com o meu trainer, que foi o Pinheiro, excelente pessoa, que eu tinha um projeto de coaching para a universidade, e o Pinheiro disse que esse projeto que eu tinha na universidade era um pouco, digamos assim, inédito no Brasil. E aí ele passou essa iniciativa para o Marcos me ligou, e conversando sobre esse projeto, o Marcos me convida a ser palestrante no CBC. Eu tinha declarado para mim que em 2013 eu queria ser palestrante. E aí falei, o universo conspira ao seu favor. Eu disse que talvez 10 minutos depois do telefone veio o título para mim da palestra. Exatamente esse título eu passo para o Marcos, ele escreve no outro dia, adorei, me manda agora o seu mini currículo que você vai tratar na palestra, e assim surgiu essa palestra aqui. Então, como o José Roberto bem falou, eu fiz essa pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, e eu vou explicar para vocês os processos que me levaram até lá. Eu percebi que eu apliquei coaching comigo mesmo, sem ter sido ainda um coach do IBC. E eu vou falar um pouco de como foi esse processo de chegar lá. A nossa agenda é basicamente essa. Fazer coaching, uma das técnicas é saber fazer perguntas poderosas. Então vocês vão ver um monte de perguntas aqui, e as respostas vocês não vão ver, vão ser aquilo que a gente vai conversar durante a apresentação. Então, basicamente, houve um processo de tomada de decisão. Quais eram as instituições-alvo? Qual foi a estratégia adotada? Quando eu descobri a NASA? Eu interagi muito com estudantes de engenharia, pela minha formação, e depois das palestras que eu dei no ano passado, eu dei 3 palestras no ano passado, 2 em Florianópolis e 1 em Joinville, os estudantes perguntavam, como você descobriu a NASA? E aí é um ponto interessante que as pessoas gostam de saber. Não sei se vocês gostam disso, mas acho que os estudantes de engenharia gostaram. E o que não deu certo nesse processo? É interessante saber porque não deu certo, porque nesse momento você exercita persistência, paciência, etc. Muito de automotivação, foi fundamental, as metas estabelecidas e quais as qualidades necessárias além da técnica. Eu construí minha carreira profissional baseada em técnica. Agora, dia 3 de novembro, fiz 20 anos como professor concursado da Universidade Federal de Santa Catarina, que lá nós chamamos de UFSC. É uma contração, assim, em contraponto à URGS de Porto Alegre, enfim, é UFSCar. Mas então lá a gente chama de UFSC. Bom, processo de tomada de decisão. Aí tem um escrito, está escrito lá, escritos Baha'is. Quem quiser depois saber sobre isso aqui, eu posso até conversar. Eu sou membro da comunidade internacional Baha'i desde 1985. Quando eu disse ontem isso para o Nelson, que está no 85? Aí ele falou, aí ele ficou admirado com o tempo, Então, e um dos princípios, um dos ensinamentos diz assim, no início de todo empreendimento deve-se ter em mente seu fim. Isso tem muito a ver com o coaching. E eu tenho essa filosofia de vida há muito tempo, como eu estou falando. Então, na minha vida, houve um momento de decisão que foi em março de 2010. Naquela ocasião, eu já era coordenador do curso de graduação de Engenharia Mecânica por 3 anos, e eu sabia que eu tinha somente mais um ano na função de coordenação. E eu sabia o seguinte, depois desse ano, eu poderia ser chamado para outra função administrativa, e aí a possibilidade de sair para um pós-doutorado seria muito menor. Então, eu sabia que eu teria um momento de decisivo na minha carreira, se eu quisesse ainda fazer um pós-doc, que também não era nenhuma obrigação. Aliás, pós-doutorado não é um título, é apenas alguma coisa que você faz depois do doutorado. E aí eu fiz uma projeção do futuro, e nesse momento eu fiz algumas declarações para mim. E a data era março de 2010. Quais foram as declarações que eu fiz, é o que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui, como todo case, ele deve ser encarado como o que daqui você pode extrair da sua experiência. Óbvio que eu estou falando, Então, tente mudar o nome NASA para alguma outra coisa e ver o que nisso aqui você pode aplicar na sua experiência. Essa é a ideia. Então, por que o pós-doc nos Estados Unidos e não em outro país? Como o José Roberto mencionou, eu fiz uma especialização no Japão, isso em 1991, e também fiz parte do doutorado na Inglaterra 1 ano e meio. Por razões que eu não quero comentar aqui, eu não considerei a Inglaterra como um ambiente para um país para o meu pós-doutorado. E eu queria viver um pouco
da cultura americana. Eu já tinha ido aos Estados Unidos algumas vezes, mas a experiência do pós-doc eu também queria que fosse uma experiência cultural, social, viver um pouco. Eu acho que o brasileiro aprenderia ou aprenderá muito se aprender sobre a sociedade americana, que é extremamente diversa. É muito difícil você tentar analisá-la de maneira monolítica. Ela é tão complexa quanto a brasileira. E eu queria essa experiência. Quais seriam as instituições contactadas? Essa é outra decisão-chave. Eu mirei no que podia ter sido de melhor nos Estados Unidos. Aí uma decisão-chave. Você pode pensar, eu posso contactar MIT, Harvard, Stanford, Carnegie Mellon, ou posso contactar outras universidades menos reconhecidas. Quais eram as chances que eu tinha se contactasse outras universidades menos conhecidas? Talvez eu tivesse mais chances de ser aceito. Mas eu queria arriscar. Por que eu queria arriscar? Por já ter morado fora do Brasil, eu sabia que a papelada ia ser a mesma. Caso eu fosse para uma universidade top, caso eu fosse para uma universidade média ou outra. A papelada seria exatamente a mesma. E questões familiares, etc. Qual seria o período de início? Eu declarei que queria sair em fevereiro de 2011, porque eu estaria completando 4 anos na coordenação. E quando você sai para um pós-doc de 1 ano, e você volta, você é repleto de aulas depois. E as aulas começam em março, eu queria ter pelo menos 15 dias de férias. Eu vou falar aqui de datas específicas. Vou falar aqui de dias específicos. E as datas acompanharam todo o meu processo. Então, você vai ver datas. Vocês estão falando grandes datas aqui, grandes pessoas estratégicas, e o cara vem falar das suas datas de 21 de março, etc. Então, esse momento foi 21 de março que eu decidi essas coisas. Qual seria a área de atuação? Então, eu expliquei aqui o porquê. Qual seria a área de atuação? Eu tenho, assim, uma certa experiência, pelos trabalhos que fiz, em 2 áreas. Uma chama-se inteligência artificial. Quem aqui ouviu falar de inteligência artificial? Significa que nem todo mundo dormiu ainda, né? Então, inteligência artificial. E outra área chama-se hidráulica industrial. Foi nessa área que eu fiz a especialização no Japão, hidráulica industrial. E eu tenho um contato muito forte de uma instituição na área de hidráulica industrial nos Estados Unidos. Mas o meu coração está em inteligência artificial. Isso é onde está minha paixão para pesquisar. Então, defina o seu objetivo e coloque aonde está seu coração. Isso é outro aspecto importante. Embora, talvez, fazer pesquisa... Aqui está como FP, que é Fluid Power, é a sigla em inglês, que é Hydrology Numerics, mas eu tinha a intenção de fazer em IA. Prazo para a definição do projeto. Como eu queria sair em fevereiro de 2011, eu tinha apenas até julho de 2010 para definir. Por quê? Porque antes de você definir, você tem que ganhar uma bolsa. Então, eu tinha que submeter um projeto de bolsa para conseguir isso até julho de 2010. Eu estava em março de 2010. Perceba a cronologia aí, eu fui trabalhando quanto tempo em cima de mim mesmo. Eu não tinha um master coach, nem um business coach, não. Eu mesmo, essas minhas ideias assim. E aqui tem uma citação: se você quiser ter sucesso, deve buscar por novos caminhos, ao invés de percorrer os caminhos desgastados do sucesso aceitável. Mire alto, que talvez você tenha mais chance de acertar. Mas os riscos são maiores também. A análise do cenário, de certa maneira eu falei, já tinha nessa época alguns anos de universidade, mas fiz uma análise de 1 ano. Como é que eu queria estar em 1 ano nessa projeção? A relação entre pesquisa e administração, tanto é que depois que eu voltei do pós-doc, eu fui chamado para ser diretor de um departamento de estágio, depois que eu voltei do pós-doc. E ter pedido demissão em março foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida. Eu pedi demissão em março desse ano, e o universo se abriu, inclusive palestras, coach, etc. Então, aquilo que nós vimos hoje de manhã, a capacidade de decidir e talvez pedir demissão, eu não pedi demissão do emprego, mas pedi demissão da função gratificada, que significa, enfim, coisas que vocês já sabem. O que realmente seria possível conseguir? Quais eram as minhas crenças e meus valores? Eu acreditava, isso é importante, a gente sabe disso como coach, certo? Quase todos aqui são coaches, tem apenas pessoas aqui investigando sobre o processo. Eu acreditava que podia ser aceito. E acreditava que teria recursos para isso. Por quê? Porque outros colegas meus também fizeram pós-doc e tiveram condições de ter bolsa, etc. Então, para mim, a questão financeira não era mais complexa. Eu tinha que ser aceito por uma instituição. Meus valores buscavam a realização profissional maior, capacidade para o trabalho, vontade de aprender. E isso exercita um atributo que é raro, chamado humildade intelectual. A humildade intelectual é uma coisa a ser exercitada.
E eu busquei exercitar isso aí. Na decisão, estávamos falando sobre isso aí um pouco mais cedo. Vontade de aprender e encarar o desafio. A visão que eu tinha, que eu declarei para mim, atuar como um pesquisador em IA numa instituição de referência nos Estados Unidos. Note que eu não escrevi numa universidade, eu coloquei numa instituição de referência. Talvez aí já tinha um certo mindset abrindo para outras oportunidades. E aqui diz, o otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança, da Helen Keller. Vocês devem conhecer essa citação. Então, esses foram, digamos assim, o background que eu tinha nessa data. Contatos, não tinha nenhum. Vou contar um pouco dos contatos agora. Qual foi a estratégia adotada? Em 1997, eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Pittsburgh, e tinha um contato lá com uma professora chamada Susan Finger, que é referência na área de Engineering Design, na área de metodologia de projeto. Eu vou tentar não falar da parte técnica aqui, senão aí realmente metade do pessoal vai estar dormindo e a outra metade vai estar olhando aqueles que estão dormindo. Então, a minha estratégia era contactar Carnegie Mellon e Stanford. Eu sublinhei ali Stanford. Quem aqui já ouviu falar dessa universidade? Também é outra estratégia. Só uns 3 caras atrás não levantaram o braço, já estão dormindo nessa hora. Enfim, e eu tinha a disposição de receber nãos. Tinha que ser um negócio difícil. Tinha que ser uma coisa difícil, ok? E qual era o melhor dos mundos? Quando você estiver fazendo um planejamento de carreira, sete o melhor dos mundos. Então eu defini para mim, o melhor dos mundos para mim seria ser aceito por Stanford. Esse aqui é a foto de Stanford. Quem já teve a oportunidade de visitar a Califórnia e tem a chance de ir a Stanford, eu digo para você, quer dizer, para vocês talvez nem todo mundo, mas quem é da área de inteligência artificial, robótica, etc., é como dizer para uma criança que vai para a Disneylândia. É mais ou menos essa comparação. É o topo. É o melhor que você pode ter. Berkeley também é uma referência. Berkeley fica próximo a São Francisco, Stanford fica em Palo Alto. Quem eu ouviu falar do Facebook? A sede do Facebook é em Palo Alto, do lado de Stanford.